Não queremos apenas, ó Pai, conhecer a Tua palavra por conhecê-la, mas queremos, Senhor, realmente aprender, apreender, vivenciá-la todos os dias de nossas vidas. Ajuda, Senhor, que sejamos obedientes a tudo que vamos aprender. E agora peço a Tua unção, mais uma vez, para a vida do pastor Luiz Saião. Que o Senhor continue a falar através dele mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós damos uma saudação a todos aqueles que nos visitam neste momento, muitos irmãos que estão na internet. Deus o abençoe em qualquer lugar deste mundo. Como nós temos hoje duas preleções, primeiro o Dr. Luiz Saião vai dar prosseguimento ao que foi começado ontem, uma análise extraordinária do livro de Levítico, quando ele analisou o tabernáculo e fez toda a correlação com a carta aos Hebreus e também com a pessoa de Cristo. Nós vamos agora ouvir, depois teremos um outro momento de adoração, e assim o Dr. Shed virá então com a segunda preleção. E o nosso tema é: Deus deseja sacrifício. Que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Eu acho que o Saião dispensa apresentação para a nossa igreja, mas quem não conhece, é um hebraísta, pastor da Igreja Batista Nações Unidas na cidade de São Paulo, conferencista internacional, conhecido, e hoje ele é o reitor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Vamos então ouvir, porque sabemos que estamos diante de um homem de Deus, não só pelos seus títulos, mas pela unção que Deus tem lhe dado. Graça e paz aos irmãos. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui para mais uma vez podermos refletir um pouco sobre esse tema tão importante. E antes de nós entrarmos especificamente na nossa reflexão dessa noite, que vamos começar lendo o texto de Levítico no capítulo 19, apenas para reforçar, nós temos bastante material de estudo bíblico que foi desenvolvido aí através do projeto do Rota 66, que está à disposição de todos, tanto o comentário em áudio, como também comentário que Dr. Shed e Luiz Saião fizeram sobre o livro de Atos, em DVD, filmado, onde tudo aconteceu. Excelente material para estudo bíblico, até para pequenos grupos, e a mesma coisa acontece com cartas da prisão, com Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, que estão à disposição dos irmãos. E mais uma novidade, algo que acabou de ser lançado, o Sermão do Monte, que a gente desenvolveu, uma reflexão detalhada sobre Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos aí o grande ensino de Jesus, a respeito das bem-aventuranças, o famoso Sermão do Monte, que serve para a nossa reflexão e entendimento. E um outro material interessante, uma série completa de pregações sobre o livro do Apocalipse, que os irmãos também vão ter ali à sua disposição. Mas eu queria convidar vocês a acompanharem a leitura do livro de Levítico, capítulo 19, lendo na Nova Versão Internacional. O texto diz o seguinte, disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que oferecerem ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita.
Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. Mas tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Não cometam injustiça no julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Pois vamos ver todo mundo direitinho aqui como é que está. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição, contudo não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas, literalmente incircuncisas, as suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação, nem feitiçaria, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha, tornando uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médios, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levante-se na presença dos idosos, honre os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como natural da terra. Ame-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não usem medidas desonestas. Quando medirem comprimento, peso ou medida, usem balanças de peso honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e todas as minhas leis e pratiquem-nas. Eu sou o Senhor. Quando nós lemos texto como esse de Levítico, que é um dos capítulos talvez mais significativos em termos de nos dar um resumo geral daquilo que representa a direção de Deus para o povo de Israel quando sai do Egito e quando é libertado da escravidão e faz com Deus a aliança do Sinai. E a gente lê um texto como esse e pergunta, mas espera aí, que texto complicado é esse? Afinal de contas, o que isso tem a ver com a nossa vida, vivendo hoje no século 21, no Brasil, no Rio de Janeiro, na realidade nossa, o que isso tem a ver conosco, e como é que a gente pode entender esse texto, entender de uma maneira que ele faça sentido, e que relação isso tem com a nossa vida. Em primeiro lugar, é necessário entender que quando a Bíblia nos apresenta as recomendações de Levítico, nós temos um povo que é resgatado por Deus e que vive no ambiente onde toda a realidade do paganismo politeísta
existe como realidade desde o que eles encontraram no Egito até tudo aquilo que eles vão encontrar também na terra de Canaã. E quando a gente fala de paganismo politeísta, desse mundo complicado de adoração a deuses diferentes, a gente não faz ideia do que está associado com esse tipo de paganismo. Em primeiro lugar, esse paganismo do mundo antigo, começando no Egito, mas também presente em outros ambientes, é a realidade, porque existe uma tremenda injustiça e exploração do próximo na sociedade. A gente não para prestar atenção muito nisso, mas no mundo antigo, as ruínas maravilhosas que são visitadas dos antigos persas, gregos, romanos, e principalmente dos babilônios e dos egípcios, que servem hoje como referência, assim, de muito do progresso que havia nos tempos mais antigos, esse contexto era um contexto de tremenda opressão. Imagina a vida de um sujeito que nascia no Egito, e gastava o tempo todo, a vida toda como escravo, para fazer um caixão gigante de pedra para enterrar um faraó que era visto como uma espécie de divindade. Quando a gente lê o livro de Êxodo, a famosa libertação de Deus de Israel, com as 10 pragas, na verdade existe ali uma controvérsia teológica e social. O Deus dos hebreus que são escravos é um só, contra tantos deuses do Egito, e cada praga, onde o poder de Deus se mostra vencedor, significa a derrota de um daqueles deuses, que é um Deus da legitimação da perversidade e da maldade nesse ambiente social. Além disso, esse contexto desse mundo antigo, havia uma espécie de fascinação com a morte. Veja que toda a religião egípcia, quem conhece um pouco da realidade do ocultismo de hoje, até hoje, as pessoas estão procurando o que é chamado o livro dos mortos do Egito Antigo, para fazerem, vamos dizer, rezas de feitiçaria e de ocultismo de suposto poder mais forte. A fascinação pela morte, a preparação do faraó para que ele pudesse chegar ao mundo dos mortos e lá encontrar supostamente Ísis, Osíris e assim por diante, Anubis e todos os deuses do Egito, era o foco da vida. Essa fascinação mórbida que existia lá, existia em certa medida também em Canaã, onde certos rituais faziam com que as pessoas estivessem associando a morte e todas as impurezas ligadas à morte com o culto e com o sagrado. Dessa maneira, Israel vai ganhar uma identidade através da libertação que Deus lhe dá, e nesse contexto tem o desafio de ouvir a palavra de um Deus que não pode ser dominado pelo poder humano, vai se submeter à aliança marcada pela graça, pelo Hesed divino, que é a palavra fundamental que aparece lá, que a gente traduz às vezes por graça, por amor, por misericórdia, dependendo do texto do Antigo Testamento, e significa uma ideia de amor incondicional. Graça que nós vimos ontem, que permite que esse povo impuro, limitado e pecador tenha meios de relacionar-se com Deus por meio do tabernáculo, dos sacerdotes e das 5 ofertas e sacrifícios principais que são descritos em Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7. Depois o irmão pode ler com atenção esse texto interessante que mostra a participação tanto do ofertante como do próprio sacerdote, e onde aparece o primeiro sacrifício, chamado holocausto, que em hebraico se diz olá, porque o verbo alá significa subir, que a fumaça subia diante do Senhor, e as suas formas substantivas dão, é estranho ouvir isso em português, olê, olá, o sacrifício, está botando para queimar, a coisa é mais ou menos assim. Então esse sacrifício, olá, holocausto, que era o mais importante, onde todo animal era queimado inteiramente diante do Senhor,
esse holocausto aparece lá com a sua regulamentação em duas discussões entre Levítico 1 e 7. Depois aparece a famosa expressão minhá, que é o sacrifício que as Bíblias antigas, na verdade é uma oferta, por alguma razão que eu nunca descobri, traduziu por oferta de manjares. E tem que manjares muito do texto para entender que não tem nada a ver com pudim, manjar ou qualquer flan de baunilha ou coisa parecida. Esse suposto manjar era uma oferta de cereal, naturalmente podendo ser trigo ou cevada, o que vai mostrar para a gente uma coisa interessante, que essa ideia do sacrifício envolvia aquilo que estava à disposição dessa comunidade de Israel, que é uma comunidade que é essencialmente nômade, seminômade, que cuida de rebanhos, principalmente cabras e ovelhas, mas que logo tem a sua transição para viver de maneira agrícola quando se estabelece em Canaã. Por isso uma oferta ligada a isso faz todo sentido, e vai tirar aquela ideia de que Deus parece que é o amigo da churrascaria. Eu sei que tem alguns irmãos abençoados aqui, né, que quando ouve falar da picanha com alho, sente um calor abençoado do Senhor aqui, uma bênção maravilhosa. Mas é interessante que essa oferta é apresentada diante de Deus, e é seguida pela terceira oferta, chamada de shelamim, de onde vem a palavra, baseada na palavra shalom, que tem a ideia de paz, mas também de algo inteiro, completo. E essa oferta é chamada de oferta de comunhão, sacrifício de comunhão, ou sacrifício pacífico, que muitas vezes era feito no sentido de agradecimento a Deus, de apresentação de uma postura de felicidade por aquilo que Deus tinha dado, mas também envolvia a comunhão dentro da própria comunidade. E essas ofertas eram seguidas pelas duas últimas, que eram chamadas de Hatat e Asham, que sejam oferta pelo pecado, sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa, tanto daqueles que seriam erros feitos de maneira pecaminosa mesmo, e aqueles que às vezes eram feitos sem intenção, sem o conhecimento da pessoa, sem aquela consciência, mostrando para nós que o pecado não é uma realidade meramente sociológica ou psicológica, é uma realidade objetiva. E o que é interessante é que todos esses sacrifícios têm alguns aspectos importantes para a gente entender. Primeiro, as pessoas cultuavam a Deus e apresentavam essa adoração na sua relação com Deus a partir daquilo que tinha valor no contexto em que eles viviam. É claro que no ambiente do Israel antigo, no deserto, ainda mais no Sinai, ninguém podia trazer um outro tipo de oferta. Então algumas pessoas, pensando sem conhecimento de causa, fazendo críticas injustas, a Bíblia diz: imagina que absurdo que Deus no passado pedia para sacrifício de ovelhas, tadinha da ovelha tão bonitinha. Pois é, a ovelha tão bonitinha, se não fosse sacrificada, todo mundo morria, porque eles viviam de comer carne da ovelha. Então, em vez de olhar para a ovelha bonitinha, o sujeito olhava para a filhinha bonitinha, para a família bonitinha, e a Deus ovelhinha, porque senão, a coisa não ia prosseguir. A realidade era essa, e isso fazia parte dessa relação que se estabelecia com Deus. A segunda coisa interessante é que esses sacrifícios e ofertas tinham uma participação significativa dos ofertantes. Em vez de ser uma coisa em que o sacerdote tomava conta, a pessoa entregava lá na porta e ia embora, não, o sujeito ia, ele participava, muitas vezes colocava até a mão sobre o próprio animal, mostrando uma ideia interessante, que apesar do sacerdote fazer esse processo de mediação, o indivíduo, a pessoa que chegava-se diante de Deus, ele participava de maneira nítida nesse processo que envolvia essa aproximação perante Deus. Outro elemento que chama a nossa atenção, que algumas dessas ofertas contemplavam adequadamente a condição social das pessoas. Nós temos, por exemplo, ofertas que prevêem que o sujeito pode trazer um novilho como sacrifício ao Senhor, enquanto o outro pode trazer o que é chamado um gado menor, um
tzon, que pode ser uma cabra, ovelha, às vezes carneiro ou bode, mas os mais pobres às vezes traziam 2 rolinhas ou pombinhos, e até a ideia de trazer para o Senhor simplesmente um punhado de farinha de trigo como apresentação, mostrando uma coisa muito interessante, que a condição social limitada de uma pessoa não a impedia de se aproximar do Deus verdadeiro. Além disso, o aspecto importante, fundamental, que aparece nesses sacrifícios, é o que a gente vai chamar do aspecto cultico. Por quê? Porque todas as dimensões da vida humana que envolvesse, por exemplo, um voto dedicado ao Senhor, isso era concretamente marcado por uma cerimônia, como nós temos hoje, né? Nós temos festa de 15 anos, nós temos festa de aniversário, nós temos noivado, casamento, formaturas, todas estas cerimônias, elas têm uma marca pessoal, elas seguem uma ritualística, e elas têm um significado para a comunidade que a celebra, de tal maneira que em Levítico você vai ver que aquilo que mexe com a gente, a necessidade de reconhecer Deus como o Senhor grandioso, que tudo vem dele. Então havia possibilidade de apresentar oferta e sacrifício que fosse de gratidão, havia possibilidade de fazer alguma coisa como voto, mas principalmente a ideia fundamental que vai aparecer aqui é a ideia de que a nossa condição limitada e frágil, alguns autores até dizem que diferença teológica por trás da oferta pelo pecado e oferta pela culpa envolvia talvez a ideia do reconhecimento de que somos pecadores, desde que nascemos, a nossa limitação ruim, aquilo que os judeus passaram a chamar de Yetzer Hará, ou seja, inclinação para fazer o que não deve ser feito, para fazer o mal, e o fato daquilo que a gente comete de pecado, que seria a nossa condição de pecador e os nossos pecados propriamente cometidos. Essa dimensão de fragilidade, de pecado, de desobediência perante Deus, tinha que ser resolvida, algo que era trabalhado perante o próprio Deus, porque a falha foi concreta e objetiva, era algo que precisa ser trabalhado na dimensão interna do sujeito, na sua psicologia, porque quando a gente faz aquilo que é errado e não se importa, a gente vai perdendo a referência e vai tendo mais coragem de fazer aquilo que não deve e não pode ser feito. Então isso era um tratamento interno do indivíduo, e também essa restauração servia de referência para a própria comunidade, e isso era feito de uma maneira que eu acho tão interessante, como a sociedade de hoje é crítica em relação, por exemplo, ao Pentateuco e Levítico, e gosta de assistir filme de terror, UFC, e de tudo quanto é esporte radical perigoso, e quer ver sangue para tudo quanto é lado. É interessante, lá não havia um interesse mórbido por essas coisas, mas havia a ideia muito valiosa e significativa, que o Deus que se revelou a Israel era o Deus que é chamado Deus da vida, o Deus que garante todos os benefícios à sua volta, que é o seu Deus, e que ninguém deveria associar o culto a Deus àquilo que era considerado morte. Consequentemente, qualquer coisa que tivesse esse sinal mórbido, qualquer elemento que tivesse essa relação negativa, em Levítico, na própria lei, isso era absolutamente proibido, era negado, porque era considerado uma afronta, uma contaminação. Por isso, o livro de Levítico vai fazer uma coisa muito interessante. Amanhã nós vamos falar um pouquinho como é que Levítico organiza o tempo, o calendário. Onde nós mencionamos e progredimos aqui agora a ver que existe uma dimensão do espaço que é considerado sagrado. Então Levítico faz um degradê desse espaço, mostrando o seguinte: vocês precisam ver concretamente, assim como numa cerimônia de derramamento de sangue, em que morria um pequeno animal por causa do pecado, ficava claro que o salário do pecado é a morte.
isso trazia um impacto psicológico e social para a comunidade. Também no livro de Levítico, a divisão dos espaços era fundamental e era didática. O pessoal podia ver claramente que existia um espaço dedicado a Deus, onde havia um espaço externo no pátio do tabernáculo, uma tenda da revelação ou da congregação, um lugar santo e um lugar santíssimo. Fora do tabernáculo havia o acampamento, que as versões antigas chamam de arraial. Fora do acampamento estava um lugar que era marcado por impureza, e fora, mais distante, ficava o lugar chamado de mais impuro, onde, por exemplo, para onde foi enviado o bode emissário, em Levítico, conforme vemos no capítulo 16, e lá era considerado a referência máxima da impureza. Então a ideia de Levítico toda funciona assim: quem está na condição de pureza não pode, tem que tomar cuidado para não se contaminar. Existe a possibilidade da pessoa sair da posição de puro para contaminado, e isso deve ser evitado. Aquele que está contaminado tem que sair dessa posição por meio de uma ritualística, que geralmente envolvia o lavar-se em água, para que ele pudesse mostrar-se ao sacerdote e ser readmitido na condição de puro. Quando alguém estava numa situação de, além de puro, que é santo, consagrado ao Senhor, e ele se deixasse contaminar, ele poderia contaminar-se ou até ir numa situação pior, que seria profanação, onde não seria apenas o sacerdote ou uma pessoa sagrada que, por exemplo, tocou num corpo morto, mas alguém que foi muito além disso e de fato cometeu profanação, como nós vamos ver o caso dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, capítulo 10 de Levítico, chama atenção para a gente o que nós vamos encontrar lá. E o oposto, nós vamos ver também essa necessidade de uma purificação, de uma santificação, saindo dessa condição, conforme os diversos textos vão nos apresentar. Portanto, o que Levítico vai fazer? Nos 7 primeiros capítulos, nós vamos ter todas as regras ligadas ao espaço sagrado e aquilo que envolve as ofertas e os sacrifícios estabelecidos. Do capítulo 8 até o capítulo 10, aparecem lá as pessoas sagradas, aparece a ordenação de Arão, os detalhes que envolvem a sua ordenação e tudo aquilo que representa essa frase que é central em Levítico capítulo 19, que é a ideia do Senhor ser santo. E como nós dissemos ontem, que é muito importante e valioso para nós, preste bem atenção, nós não podemos deixar de depender de Deus todos os dias na nossa vida. Algumas pessoas que começam a estudar e aprendem um pouco mais, vão se esquecer que o conhecimento e a sabedoria são boas. O que não é muito bom é você mesmo. Você, se jogar você no mato, o mato devolve, ele não quer. Tudo que a sua mãe pensa a seu respeito, ela está redondamente enganada. Consequentemente, por causa disso, se a gente não prestar atenção, o conhecimento, o Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode produzir orgulho e desgraça. Mesmo o nosso crescimento em espiritualidade, mesmo a nossa condição, que vai desenvolvendo uma coisa perigosa chamada uma insensibilidade no coração. Da mesma maneira como o sumo sacerdote Arão, que é a pessoa mais sagrada, que no Yom Kippur era o único que podia entrar uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo, foi quem fez o bezerro de ouro. Parece uma ironia, mas há muita sabedoria por trás disso. Da mesma maneira, assim que o sacerdócio aparece, logo em seguida os filhos do sacerdote Arão vão oferecer a Deus aquilo que é chamado de fogo estranho, que significa fogo profano, que ofende a santidade de Deus. É quando as pessoas já não pensam mais em tratar Deus com a seriedade que Ele merece. Lembra quando você se converteu? Old times, né? Saudades, que beleza, né? Sessão nostalgia, forever young, né? Vamos lá.
A gente lia a Bíblia com uma disposição toda diferente. Falava em Jesus, o sujeito, tá sorrindo, chamando o urubu de meu louro, feliz da vida. Depois vai ficando crente velho, vira tudo bandido, Tudo os caras de pau de Jesus, a pessoa não tem mais o mesmo tipo de relação com Deus, e ele se acostuma. Levítico mostra uma preocupação constante de não se perder na dimensão onde está a separação entre o limitado e o finito, e o Deus grandioso e infinito. O sujeito pecador e frágil e sujeito a essa situação constante, e o Deus santo. Essa vigilância constante é extremamente significativa. Como Levítico prossegue falando da realidade da vida, do capítulo 11 até o capítulo 15, o texto vai tratar de alguns assuntos um tanto quanto diferentes e interessantes. Vai tratar dos animais que eram puros e os que não eram puros, aqueles que podiam ser comidos e o que não podiam ser comido. Qualquer bicho que se arrastasse pelo chão, como diz o texto, qualquer bicho que passa no lugar de impureza devia ser rejeitado, porque o chão é o lugar onde se colocam os mortos, e a morte está presente nisso. Qualquer animal que evocasse uma relação entendida como de vida era puro, e animais que fossem carnívoros ou comessem carniça ou que evocassem esse tipo de coisa eram proibidos. Nós vamos encontrar no capítulo 12 e 15 umas regras interessantes sobre os fluxos que saem do corpo, tanto os fluxos naturais do homem e da mulher e os fluxos não naturais, quando alguém está enfermo. E a pergunta é: o que é que Deus quer nos dizer com essas coisas? É muito interessante, porque aquilo que sai do homem e da mulher, que é semente para a vida, que dá continuidade à raça humana, que envolve aquilo que está presente na aliança com Abraão, que eles devem crescer e multiplicar, aquilo que era para a vida tornou-se morte, e consequentemente é referência de contaminação. Qualquer pessoa que tivesse com qualquer relação de fluxo do corpo era considerada impura. E finalmente, capítulo 13 e 14, que é capítulo 16 em diante, o tema de Levítico vai mudar, vai se concentrar em outros aspectos. Capítulo 13 e 14 vai falar de tsarat, que significa literalmente lepra, mas é muito mais que lepra. Era todo tipo de doença que surgisse na pele, que pudesse mostrar que a pessoa tinha um problema grave. Isso podia indicar lepra, podia indicar cancro, podia ser vitiligo, podia ser câncer de pele, podia ser uma série de doenças que se manifesta na pele, e a pessoa precisava ser isolada da comunidade e aguardar o momento até que ele pudesse ser purificado ou não, para viver de novo dentro da comunidade. E junto com essa lepra, que é descrita com detalhes no capítulo 13, nós temos a lepra da casa, que aparece no capítulo 14, que muito seguramente significa mofo, ou seja, sinal de impureza, doença e possível morte dentro da realidade do povo de Israel. O que nós vamos entender com isso, e como é que a gente relaciona isso com Levítico capítulo 19 e com a nossa vida? Primeiro, algumas lições práticas para nós quando lemos essas leis que estão aqui. Nós podemos, de maneira bastante prática, entender que as leis que aparecem no Pentateuco, em Levítico, na Torá, tem pelo menos 3 tipos fundamentais de leis. Quais são essas leis? Algumas dessas leis são leis nitidamente cerimoniais e litúrgicas, leis que envolvem os sacrifícios, leis que ensinavam didaticamente separação da pureza e da impureza. E às vezes a gente lê coisa, mas pastor, por que eles faziam isso? Por exemplo, era proibido fazer marca no corpo. A tradução da NVI chama de tatuagem. Mas por que era proibido? Será que algum problema havia nisso? Provavelmente, ou com bastante grande chance de probabilidade maior, é porque os pagãos, na hora de tentar convencer os seus deuses, se machucavam, se cortavam e faziam marcas. E a ideia é que Israel não se associasse do jeito que eles faziam. Em próprio Levítico 19 tem um mandamento meio esquisito: não cozinhe o cabrito no leite da cabra.
que significa isso? Essa é a razão porque um judeu religioso ortodoxo hoje está fora do cheeseburger. Sobrou para você, nada de bife à parmegiana, não come de jeito nenhum, porque não mistura leite com carne ou queijo com carne. Mas por que o mandamento está lá? Possivelmente isso deve ter sido algum tipo de ritual cananita, oferecido a alguma divindade. É como se a gente falasse assim: ó, pessoal, não coloque farofa com galinha preta na frente da sua casa. Imagina uma pessoa lendo isso no Cazaquistão, né, ou lendo lá no interior da Mongólia. Mas qual é o problema de colocar, né, farofa? Não entendi. Agora quem está na realidade brasileira sabe o que significa isso. Para a gente tem sentido, para eles não tem nenhum. Então isso devia ter algum significado. Esses mandamentos cerimoniais, didáticos, importantes, que ajudavam a entender de maneira concreta a grandiosidade, a santidade de Deus, para nós não tem sentido mais prático. Por quê? Porque o nosso contexto é outro, porque nós vamos ver que grande parte desses mandamentos apontavam para uma realidade maior que se cumpre em Cristo Jesus. Os irmãos, que eu percebi aqui na igreja, não tem sacrifício, pelo menos ninguém está matando nenhum novilho, a não ser que se for um churrasco. Se for um churrasco, o pastor Wander avisa aí que a gente sente no coração profundamente de estar com os irmãos naquele dia, né? Amém, irmãos? Quantos sentiram uma bênção aqui? Levante a mão, né? Então, nós não precisamos praticar esses mandamentos cerimoniais, né? A ideia de que eles apontam para uma realidade maior, que no eixo da história se cumpriram em Cristo, e portanto eles não são uma necessidade. No entanto, a lei não tem mandamentos apenas circunstanciais e mandamentos que evocam essa realidade litúrgica e cerimonial. Nós temos, por exemplo, mandamentos na lei que são de cunho social, cunho político. Eu de propósito li capítulo 19 para vocês, porque 19 é muito interessante, é mais ou menos o espelho geral de Levítico. Ele tem o texto mais importante no começo do capítulo, que fala: sejam santos porque eu sou santo, que é a frase que o apóstolo Pedro vai tomar para reforçar isso lá no Novo Testamento. E ele apresenta essa mistura de diversos preceitos. E por quê? Porque a ideia do Antigo Testamento, a ideia de Israel, é que a vida com relação a Deus era totalmente integrada. Não tem esse negócio que tem hoje em dia, que o crente serve a Jesus, mas ele entrega o que para Jesus? Só o coração. Igual o cara que fumava sem parar. Perguntaram para ele: você aceitou Jesus? Não, meu coração é de Jesus, mas o pulmão é da Souza Cruz. Aí o negócio não funciona. É a pessoa que a vida dele é de Jesus, mas a contabilidade da empresa não é. Jesus nem entra lá. A vida moral dele, ele deixa à parte. Não, isso aqui não tem nada a ver, é minha escolha pessoal. Então a pessoa vive uma vida imoral, uma vida desonesta, uma vida de mentira, uma vida de exploração e de engano dos outros, ou até mesmo dos seus próprios funcionários. É uma pessoa que se afasta da ideia clara de que Deus é santo, ele deve ser santo. No Levítico, todas as referências que envolvessem a vida, em qualquer aspecto, tinham que lembrar da santidade devida ao Senhor. E esses mandamentos, muitos são: não coloque tropeço diante do cego. Quando você tiver que pagar uma pessoa que trabalha para você, um diarista, não se aproveite do indivíduo, pague ele no mesmo dia, deixe de enrolar os outros. A pessoa tem dinheiro na conta e não deposita, fica só passando a conversa, para deixar o dinheiro aplicado, enquanto deixa o outro no sufoco. Está errado. Essas atitudes que envolvem questões que dizem respeito à terra, que dizem respeito à maneira como tratar os necessitados. Você vê que coisa interessante? Quando você for colher na sua vinha, na Bíblia, na linguagem da manhã, vai estar assim, ó: deixa de ser mão de vaca, deixa de ser fuinha, não pegue tudo, deixa o restinho lá para o pobre, para o necessitado e até para o animal selvagem. Tem lei ecológica no Levítico. Toda essa dimensão que envolve justiça social, o primeiro documento da língua hebraica, de 3.000 anos atrás, a inscrição de Hirbet Keiafa, descoberta recentemente, a preocupação é justiça
para aqueles que estão numa situação desfavorável: o pobre, a viúva, o órfão, aqueles que poderiam ser vítimas de pessoas perversas que se aproveitassem dele, e tivéssemos uma repetição do quadro da escravidão, negando a dignidade humana. Muitos desses mandamentos não dá para a gente trazer para a nossa realidade diretamente, porque nós não somos uma teocracia. Por exemplo, a terra de Israel tinha lei de plantio, de deixar descansar a terra, ela não podia ser vendida perpetuamente, existia um mecanismo de impedir que a miséria se estabelecesse. Mesmo que não dê para transplantar cada um dos detalhes, os princípios por trás de justiça, de dignidade, de direito, de valor da vida humana, são importantes e valem como referência para a construção de uma sociedade sadia e adequada. Sejam santos. Eu gosto de ler isso, chega, me arrepia ler Levítico 19, porque não tem argumento no texto que seja racional, que dependa da pessoa humana. Quando Deus ordena, Ele diz somente um argumento: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Isso basta como referência de Deus. E finalmente, nós temos mandamentos morais, teológicos, mandamentos claros que dizem: não cometam assassinato, não matem, não cometam adultério, não roubem. Há vários mandamentos: não tenham outros deuses além de mim. Vocês devem saber que eu sou o Senhor. E esses mandamentos nitidamente são diretrizes que estabelecidas na lei, permanecem no Antigo Testamento e são referência para a nossa vida. Por isso, meus queridos irmãos, um convite verdadeiro e profundo para vocês: leiam a Bíblia, estudem a palavra de Deus, não desprezem um versículo sequer, que ela entre na sua mente, mexa no seu coração, e que você pense em duas coisas nessa noite para pensar sobre o livro de Levítico. Primeiro, que a sua vida como um todo, sem departamentos separados, sem áreas que estejam debaixo do seu controle autônomo, devem ser sujeitas àquele que é o único Senhor. E a grande lição para nós, que talvez estamos nos acostumando com o que é errado, vendo baixaria na televisão e achando legal, vivendo numa sociedade onde as palavras imundas rodam para lá e para cá e a gente ri junto e não tem problema, fazendo coisas desonestas, pequenas e grandes, permitindo que a nossa vida entre numa situação de pecado e achando que depois a gente dá um jeito nisso. Palavra de Levítico 19 para a nossa vida e diretriz é: sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. E se por alguma razão a gente tem qualquer dificuldade, algum problema, algo que precisa ser alinhado diante de Deus, assim como a graça de Deus estava disponível para qualquer pessoa que reconhecesse o seu pecado e representativamente trazia um animal, oferecia ao Senhor e chegava diante do sacerdote, para que houvesse esperança, restauração, pudesse haver perdão. Para nós hoje, a graça maior, bendita de Cristo Jesus, sacrifício perfeito pelo perdão dos nossos pecados, está estabelecida para qualquer pessoa, sinceramente, se voltar para Deus. Alguns talvez que nunca tomaram essa decisão, devem tomar essa decisão, para que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, abençoe a sua vida e você seja perdoado. E você que sente que o seu coração, sua vida, de alguma maneira está em dívida com Deus, seja você alguém que se arrepende, se aproxime diante do altar do Senhor, e pelo sangue de Cristo Jesus, seu Filho, seja perdoado para a honra e a glória do Senhor. Deus nos abençoe, Deus abençoe de modo especial o nosso coração. Amém. Eu vou pedir ao pastor Miquel que traga o microfone aqui. Eu queria deixar agora duas perguntas com o professor Saião, a partir daquilo que nós ouvimos. Nós estamos num congresso de reflexão, um congresso bíblico,
E pastor Saião, o senhor leu um texto muito diretivo, extraordinário, Levítico capítulo 19, mas a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é com base naquilo que muitas vezes nós ouvimos na prática do dia a dia na vida dos crentes. Afinal de contas, nós estamos na graça, na era da graça. Eu preciso cumprir todos esses mandamentos de cunho moral que a Bíblia nos apresenta. A graça de Deus não é suficiente. Eu não posso me permitir um pouquinho pecar aqui e à noite pedir perdão pelos meus pecados. O novo modelo da graça não vem superar o modelo da lei? Ou pedir perdão antecipado bastante para poder pecar bastante a semana, né? Essa ideia, que é uma ideia licenciosa ou anomista, que a gente vai ver que Paulo bate de frente com ela no livro de Gálatas, quando ele vai falar sobre as obras da carne. O que a gente precisa entender? É entender com Deus que a razão por que Deus fala para a gente que o pecado deve ser evitado, em grande parte é para o nosso próprio benefício. É como a gente falar para uma criança que ela mexer com aquela faca e com aquela colher quente não vai dar bom resultado. Então Deus não é nenhum estraga prazeres, pelo contrário, Ele promete prazer eterno na sua presença. E a visão que a gente tem, que no Antigo Testamento é lei complicada, e no Novo Testamento Jesus está fazendo em 3 vezes sem juros, 7% no cartão, ela é completamente equivocada. No Antigo Testamento você vê a manifestação da lei de Deus como expressão do seu caráter, expressão da verdade do seu ser e da sua graça. A própria lei, o mecanismo de purificação estabelecido, que prefigura Cristo, permite essa aproximação, e essa graça permite o perdão do pecado. No Novo Testamento você vê a mesma coisa. Lembra de Ananias e Safira? Não tem só aquilo que a gente acha que é graça no Novo Testamento. Você lembra de quantas vezes Paulo menciona, por exemplo, as pessoas que tomavam a ceia do Senhor indignamente, alguns tinham morrido e outros estavam tendo consequências desse tipo de coisa. No Novo Testamento, na verdade, existe até uma responsabilidade maior. E pastor Wander, Mateus capítulo 5, versículo 20, vai dizer uma coisa mais complicada: se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a grande parte da tradição judaica, quando leu a lei, falou o seguinte: vamos cumprir esses mandamentos de acordo com a nossa leitura literal e dos nossos mestres, para ver se a gente consegue ser considerado justo diante de Deus pela nossa prática. O apóstolo Paulo vai falar para eles: vocês não entenderam direito. Vocês lembram de Abraão? Lá em Gênesis 15, versículo 6, ele foi chamado de justo antes da circuncisão e antes da lei. Nunca ninguém foi considerado justo diante de Deus porque praticou todos os mandamentos. Não existe ninguém que fez isso, só Jesus, o justo. Portanto, a justificação se dá quando a justiça de Cristo é transferida a nós, por meio da fé. Assim como Abraão foi chamado de justo pela fé, nós também somos justos pela fé. Agora, quando a gente recebe esse perdão, essa justificação, a lei de Deus é implantada em nosso coração. Agora nós temos tábuas de carne, onde a lei é escrita. Sabe como é que a gente sabe que uma pessoa é crente de verdade? Quando ela tem vontade de agradar a Deus. E sabe quando a gente sabe que ela é crente de verdade? É que ela não agrada e fica chateada e triste consigo mesmo. Primeiro sinal que você está com Deus é que você ficou doido. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão nessa noite, né? Bem-aventurados os doidos, porque eles se incomodam consigo mesmos. Eles ficam chateados: puxa, eu ainda sinto inveja. O cara falou mal de mim, fiquei com raiva dele, eu queria bater nele, ainda bem que na hora não deu. A gente tem inclinações, e aí essa tristeza, essa luta de santificação, é que Paulo vai dizer para a gente que se a justiça nossa for só cumprimento literal, se for só querer dizer:
Posso fazer isso mesmo assim, continuar fazendo o que eu tenho vontade? A gente não entendeu ainda, porque quando a graça chega aqui dentro, a primeira coisa que existe é a vontade de obedecer a Deus. E é incrível, mesmo a gente sem capacidade, quando o Espírito age, a gente faz aquilo que agrada a Deus. Você é capaz de amar uma pessoa por causa de Cristo Jesus. Você é capaz de fazer coisas especiais que quem está debaixo dessa visão legalista não consegue por causa disso. Então não podemos de modo nenhum nos enganarmos dizendo, está na graça. Pelo contrário, quem está debaixo daquilo que é a aliança perfeita e completa em Cristo, tem condição de entregar sua vida pelo Evangelho. Quem estava debaixo simplesmente da obediência literal da lei, jamais faria isso. Muito obrigado, pastor. A segunda pergunta foi respondida. Agradeço ao pastor Sayão por esse momento extraordinário. E me lembrei, pastor, quando o senhor estava pregando daquele texto de Paulo em Romanos, que nós não podemos continuar pecando porque a graça de Deus superabunda na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Você foi abençoado? Estamos só na primeira parte. Eu quero dar duas notícias aqui com a presença do professor pastor Luiz Sayão. A primeira delas diz respeito, irmãos, ao nosso programa de amanhã. Daqui a pouquinho já vamos ouvir o Dr. Shed, mas amanhã nós vamos começar com uma aula pelo Rabino Yehuda Rockman, às 18h30. Essa aula terá duração de 1 hora, 18h30 às 19h30. Vamos ter um intervalo, você pode ir para a livraria, para a cantina, que inclusive estão funcionando hoje, e depois do culto às 20 horas, teremos a participação também do Dr. Shed e do pastor Sayão. O professor, o rabino Yehuda Rockman, é um rabino, é um judeu convertido ao cristianismo, e ele, de grande conhecimento, de grande cátedra, vai estar falando sobre todo este conflito que hoje gira historicamente, biblicamente, entre palestinos e judeus. Eu vou pedir ao pastor Sayão que dê um pouco à congregação da ficha do Dr. Yehuda Rockman. Dr. Yehuda Rockman é uma das pessoas que fazem parte da história do Israel moderno. Nascido lá, ele teve oportunidade de viver um tempo na Argentina e no Brasil, viveu aqui bastante, chegou a estudar, fala português fluente, e faz parte da história quando a nação conseguiu sobreviver ao terrível ataque de 67, naquela foto histórica junto ao Muro das Lamentações. Yehuda está ali, uma experiência extraordinária que Deus lhe deu na sua vida, alguém que com toda essa experiência particular dentro da realidade judaica, conheceu o Messias Jesus, que veio primeiramente aos seus, ao povo de Israel, e depois alcançou os gentios. Teve uma história de encontro com Cristo muito especial, quem sabe até ele consegue falar um pouquinho. E foi interessante, durante anos, veja só o que significa isso, alguém ficar 20 anos sem falar com a própria filha por causa da sua decisão. Enfrentou essa situação, a gente vinha orando por ele, finalmente, recentemente, a filha falou com ele, depois de todo esse tempo. Ele tem o estudo, alguém que vai, no ambiente de Israel, dos judeus, a realidade é um pouco diferente, por questões culturais e até religiosas. Então existe um grupo grande de judeus hoje que crê em Jesus, que é chamado de judeu messiânico, e eles têm outra cultura, então eles têm uma sinagoga, só que de alguém que crê em Jesus. Então ele fez os estudos para esse, como rabino messiânico, fez o seu doutorado nos Estados Unidos, é professor associado ao Instituto Moriá da Universidade Hebraica de Jerusalém. Inclusive ele vai estar também em breve aí, dando algumas aulas no Seminário do Sul, na nossa pós-graduação de exegese, que começa muito em breve. Depois eu até queria falar um pouquinho sobre o seminário, e ele vai estar com a gente aqui, e o homem é uma bênção. Ele está hoje no interior da Bahia fazendo um projeto missionário num lugar em que a grande maioria de nós não gostaria de ir. Com mais de 70 anos de idade, está ali
e ele de fato tem sido uma bênção e vai poder falar um pouquinho dessa situação difícil que a gente tem no cenário geopolítico do Oriente Médio. Muito bem. Irmãos, e também muitas pessoas nos perguntam, no passado, em setembro, nós levamos cerca de 80 pessoas, eu, professor Sayão, a Israel, Grécia, Turquia, numa viagem que na verdade não é um turismo, é um investimento na vida espiritual de muitas pessoas, e professor Sayão tem um vasto conhecimento da matéria, e nós estaremos fazendo uma outra viagem, agora no mês de setembro. Já haverá uma equipe amanhã para apresentar as condições dessa viagem. O pastor Jonatas está aqui, representando esta equipe. Pode ficar de pé, Jonatas. Jonatas que é também pastor junto com o pastor Sayão na cidade de São Paulo, e é uma viagem séria, uma viagem de conhecimento bíblico, e infelizmente não poderemos levar o número que levamos em setembro passado. Vamos levar apenas 45 pessoas, portanto, se você já tem algum interesse, hoje já pode começar a conversar com o pastor Jonatas sobre essa situação. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Obrigado, pastor Sayão. Nós vamos ficar de pé agora, irmãos. Eu vou convidar os nossos irmãos do Ministério de Finanças. Nós vamos ter um momento de adoração, e como aprendemos aqui, não há como cultuarmos e adorarmos a Deus sem entregarmos a nossa oferta. Muitas pessoas de outras igrejas estão aqui, nos perguntam também se o congresso não seria cobrado. Não, de maneira alguma. Isso é ministério da nossa igreja. Nós temos o prazer de investir no congresso da Bíblia, da família, de células, no Summit, para que você seja abençoado. Mas você fique muito à vontade, se agora você quiser dar uma oferta de amor, e você que é membro, quiser dar o seu dízimo, nós vamos cantar um cântico em adoração, porque oferta é ato de adoração, e logo em seguida, o Dr. Russell Shedd vai começar a sua explanação no livro de Hebreus, que tem toda a relação com o livro de Levítico. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os meus mandamentos e os guarda. Devolva ao Senhor aquilo que é do Senhor, Esse é seus dízimos, ofertas. que me ama. Faça isso de coração e com amor pela causa e a obra de Aquele Deus. que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai,
estarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Senhor Deus, nós te agradecemos este momento pelas ofertas, pelos dízimos, por aquilo que agora podemos ofertar de coração ao Senhor. Obrigado pela primeira palavra que tivemos, e agora, Pai, unge a vida do Dr. Rousseau Shedd, para que mais uma vez, como ele tem sido tantas vezes, instrumento do Senhor, que o seja mais uma vez aqui agora. Abençoa o nosso coração e prepara-nos, ó Deus, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós através da vida dele, em nome de Jesus. E que todo o povo do Senhor que concorda com esta oração, que diga amém. Podem sentar, irmãos. Dr. Rousseau Shedd, como o professor Saião, dispensa apresentação, não é? Certamente um dos maiores exegetas da Bíblia nesse país, homem conferencista nacional e internacional, um homem de Deus, um homem que eu tenho dito que exala a santidade do Senhor. É muito bom ter o irmão aqui mais uma vez, pastor. Que Deus o abençoe. Boa noite. Todo mundo está sentindo um pouco chocado com aquilo que nós ouvimos? Eu estou. Mas foi uma bênção e vamos pensar, refletir muito sobre isso. O livro de Hebreus é um livro que tem bastante questionamento. Nós não sabemos quem foi o autor, nós não sabemos onde foi escrito o livro, nós não sabemos nem a data em que foi escrita, nós não sabemos para quem foi escrito. O que sabemos é por que foi escrito. E isso se pode resumir em uma frase: cuidado. A vida cristã é séria. É muito séria. A razão que este livro está no nosso cânon, e muitos duvidaram porque não sabiam quem escreveu. Quer dizer, naquela época, com certeza, alguns sabiam, e nós não sabemos. O fato que está incluído no cânon indica que pessoas que estavam usando esse livro e lendo esse livro reconheceram que foi inspirado. E está em nosso cânon do Novo Testamento, e graças a Deus por isso. Eu quero ler um pequeno trecho de Hebreus 4 e 5. Nosso interesse em essa leitura é preparar nossas mentes para pensar e meditar um pouco sobre o sumo sacerdócio de Cristo. É um dos temas que Hebreus levanta e não é tratado em todo o Novo Testamento. E tem uma ênfase bastante grande e forte. Capítulo 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim
aproxime-nos do trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz, no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que Deus abençoe a leitura de sua santa e sagrada palavra. Senhor amado, se nós não aprendermos nada nesses próximos minutos, nós seremos culpados. Eu serei por não ter explicado bem a tua palavra. Rogamos ao Senhor que nós possamos não somente ouvir essas palavras, mas tirar delas algo muito proveitoso para a nossa vida. Rogamos que nós possamos sair desse local, nesta noite, pensativos, aplicando talvez uma área especial da nossa vida, aquilo que nós ouvimos. E para isso acontecer, Senhor, dependemos inteiramente de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A referência ao sumo sacerdote no livro de Hebreus não começa nesse texto de 4:14, começa lá no capítulo 2. E essa ênfase que esse livro dá é para apresentar um grande contraste com o sumo sacerdote, que foi um dos principais líderes da nação que levou Jesus até a cruz. E não só foi ele, mais tarde o irmão de Jesus também foi morto por causa de um sumo sacerdote em Jerusalém no ano 61. Quando Paulo recebeu cartas para buscar os crentes de Damasco e trazê-los amarrados para serem julgados em Jerusalém, novamente o sumo sacerdote está por trás disso. Quando eu era criança na Bolívia, eu não posso usar a palavra ódio, daquela gente que vestia de batina preta, mas eu tinha muita suspeita a respeito, não somente pela maneira que um ou outro sacerdote tinha batido no meu pai, ou pelo fato de que, mais tarde, eu não sabia que isso aconteceria, porque aconteceu depois de eu sair da Bolívia, um sacerdote levou alguns índios a apedrejar um missionário que morreu lá no altiplano, chamado Dodds, e 9 crentes da igreja. Graças a Deus, isso não está acontecendo no Brasil hoje. Nós vivemos pacificamente com a Igreja Católica. Não há essa reação que houve em tempos passados,
Em nosso vale, onde nós vivíamos, novamente foi apedrejado um missionário e outros, mas felizmente não morreu. Claro, o sumo sacerdote que este autor quer que nós vejamos é aquele que realmente representa para nós, diante de Deus, nós como pecadores, e ele como aquele que tem passado por todas as tentações que nós temos que enfrentar, mas sem pecado. Esse é o ponto-chave desse texto. Este nosso sumo sacerdote cristão, aqui ele está cumprindo uma terceira parte dos 3 principais personagens dentro de Israel. Nós temos o profeta no primeiro capítulo. Deus falou através dos profetas, tem falado agora através do filho, ou um filho, isto é, filho profeta. Agora ele também é rei, ele foi exaltado à destra do trono de Deus, onde ele é nosso rei, muito mais importante do que Davi ou qualquer outro rei de Israel. Ele é o rei eterno, ele que é o ungido Messias. Mas agora, mais tarde aqui no livro de Hebreus, nós chegamos a este ponto-chave de discutir e apresentar para nós o sumo sacerdote de Jesus Cristo. E que apresentação maravilhosa é. Ele começa com uma advertência, como tantas advertências no livro de Hebreus. Em capítulo 2, nós somos advertidos a não negligenciar tão grande salvação. Como que nós escaparemos se nós negligenciarmos essa salvação? Mais tarde, no capítulo 3 até 4:11, nós encontramos a comparação entre Israel no deserto e toda essa provocação a Deus, e toda essa rebelião contra Deus e contra o seu servo Moisés. E nós vemos esse novamente, cuidado de não endurecer o seu coração, diariamente, cuidado e encorajem uns aos outros, todos os dias, já que Deus não pode confiar em nós mais de 24 horas. E finalmente chegamos a essa advertência que sempre a gente está perguntando. Capítulo 6, versículos 4 em diante, que diz que pessoa que cair não tem chance de arrependimento. É uma repetição também no capítulo 10, são advertências, sempre essa ideia de cuidado, de não sair como apóstata, não se rebelar contra Deus, não se desviar, porque nossa salvação custou tão alto e porque não há outro remédio. Esse texto diz: apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Todos nós conhecemos, talvez tenha algumas pessoas aqui esta noite, que têm apegado à fé de uma maneira mais distante, não muito certo que eles devem se sacrificar, negar a si mesmo, que eles devem seguir a Jesus de todo o coração. O livro de Hebreus acha perigosa essa atitude. Apeguemos com toda a firmeza nosso relacionamento com esse sumo sacerdote, porque nós não temos um sumo sacerdote que não sofreu tão grave e profundamente para nos salvar. E aí ele entra numa coisa que
é complicado para todo mundo. Que ele, para ser o sumo sacerdote e compadecer-se de nossas fraquezas e desvios, de nossa ignorância, de nossas falhas e tropeços e pecaminosidade, que nós ainda somos pecadores, que ele foi tentado em todos os pontos que nós somos tentados. E a gente pergunta, mas Tiago não diz que Deus não pode ser tentado? Ele não tenta ninguém? Como que Jesus podia ser tentado em todos os pontos como nós? E aí nós entramos naquele grande mistério entre as duas naturezas de Nosso Senhor. A natureza divina, que não pode ser tentada, e a natureza humana, que é tentada em todos os pontos como nós. Ele era totalmente homem e totalmente Deus. E quando nós chegamos na presença dele, talvez vamos ter uma abertura maior para compreender tão grande mistério e como essas duas naturezas estão plenamente fundidas numa só pessoa, que não era esquizofrênico. Ele foi tentado. É importante notar que por causa dessas tentações, ele é capaz de compreender e compadecer-se, sentir a força da tentação na vida da gente. A palavra tentação também significa provação. Portanto, como a vida que sempre está apresentando, não sei se há alguém aqui que não está sendo provado em alguma área da sua vida. Provações e tentações são justamente aquelas dificuldades que nossa humanidade, nossa finitude, nossa situação, tanto de família como de ganhar a vida, de todas essas características, além daquilo que nós acabamos de ouvir, de ser tentado a não viver santa e puramente, porque nós achamos que é mais feliz assim, pagando menos por imposto e correndo um pouco mais rápido, que diz a placa, máximo, e assim por diante. Em outras palavras, tentação para nós é sempre para aumentar um pouco a nossa felicidade, ou diminuir um pouco a nossa infelicidade. E essa tentação pode ser forte, mas para Jesus foi forte demais. Vocês não lembram quando ele esteve no deserto, 40 dias, disse que ele estava com fome. E quando uma pessoa chega a 40 dias de jejum, é mais do que fome, é fome mesmo. E lá vem o diabo, todo feliz, ele não está com fome nenhuma. E ele sugere a Jesus, por que não mostrar que você realmente tem a natureza divina e que você pode transformar essa pedra em pão e comer e passar essa fome. E Jesus vence aquela tentação. Daí ele leva lá o pináculo. Pode cair para que todo mundo veja que você é uma pessoa especial e venha te adorar e reconhecer que tu és o Messias reconhecido. Jesus novamente diz, não, Senhor. Ele venceu essa tentação, ele venceu a tentação em que ele mostra todas as nações e lugares do mundo inteiro. E disse, eu vou te dar tudo isso, já que todo mundo jaz no maligno, então eu vou ser parceiro com você aqui no mundo. Jesus diz, adorarás o Senhor teu Deus, e somente Ele. Jesus venceu a tentação, mas isso não era toda a tentação que Jesus passou, ele passou todo dia tentações na sua vida. Imagina as tentações que ele passou como criança em casa, com Maria e José, e com seus irmãos que não gostavam dele. Pelo menos mais tarde eles não creram nele, só depois da ressurreição que alguns deles, talvez todos eles, se converteram. Imagina como eles se implicaram com ele.
tentando provocar sua raiva e para ele bater num deles, mas sem pecado. Várias vezes nesse livro nós percebemos que Jesus venceu toda tentação. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu na tentação e todos nós temos então aquela inclinação para o mal, de cair na tentação, de modo que nós temos que pedir que Deus não nos conduza para a tentação. E Jesus Cristo aqui veio para ser tentado muito mais fortemente, muito mais insistentemente do que Adão, e ele rejeitar a tentação todas as vezes, em todos os pontos, como a humanidade é tentada. Seguindo, diz o texto, por isso, capítulo 4, versículo 16, assim aproxime-nos nós todos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e graça nesse trono onde Jesus reina. Porque ele tem graça suficiente para cobrir a nossa necessidade. Quando Stuart Briscoe esteve aqui no Brasil, ele falou do seu filho que era um pouco difícil, gostava de testar o pai, e o pai tinha prometido, num caso, que ele daria 10 pancadas naquela região posterior, educativa, e o filho queria testar se o pai realmente podia mentir ou não. O pai não mentiu, ele pegou ele, levou lá para a cama, dobrou os joelhos e aí vai dando esses pancadas naquela região tão importante na criação de filhos. E daí parou com apenas 5. O filho pergunta, papai, não era 10? Oh, meu filho, eu quero que você entenda misericórdia. Misericórdia é 5 pancadas que você não recebeu. Daí um pouco o pai oferece levá-lo para tomar sorvete, que ele gostava demais. Mas papai, eu não estou de castigo, está sim, mas eu quero que você entenda a graça. Graça é sorvete quando você precisa mais 5 desses batidos lá na parte traseira. O que esse trono oferecer para os queridos ouvintes essa noite? Sorvete, irmãos. Alegria, em vez de punição. Eu não sei se quando você peca, e todos nós pecamos, que nós temos aquela apreensão assim, que Deus tem oportunidade, Ele vai dar essas 10 pancadas bem fortes. E em vez disso, Ele nos abençoa. Irmãos, Hebreus fala demais de cuidado, 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 mas ao mesmo tempo Ele vai falar de misericórdia e graça que nós podemos receber diante do trono de Deus, quando nós nos humilhamos e pedimos perdão dEle. Continuando, no capítulo 5, esse sumo sacerdote, Jesus, é contrastado com o sumo sacerdote durante toda a história de Israel. Porque, obviamente, depois da separação dos cristãos da nação israelita, essa responsabilidade de se curvar diante do sumo sacerdote, que já que não tinha rei, ele também servia mais ou menos como autoridade máxima. Nesse caso, ele está dizendo que esse sumo sacerdote em Jerusalém, que ele vai levando o sangue lá para o
para o Santo dos Santos, enquanto o templo ainda estava em pé, que esse sumo sacerdote tem que primeiramente levar sangue para si mesmo, porque ele é pecador. E ele então entende nossa fraqueza, ou a fraqueza dos judeus naquela época, porque ele era pecador também. Agora, Jesus não está nessa condição de ser um sumo sacerdote que precisa oferecer sangue para os seus próprios pecados, porque ele não pecou. Ele é absolutamente inocente de qualquer pecado. Portanto, quando ele diz aqui, ele nesse caso, poderia se concluir que ele não poderia compadecer-se dos que não têm conhecimento, versículo 2, e os que se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifício por si mesmo, falando dos sumos sacerdotes de Jerusalém. E pelos seus pecados, pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo. O que ele fala então? É que Jesus sofreu, não somente tentação, mas ele sofreu fraqueza. Que fraqueza? A fraqueza de ser uma pessoa divina, Deus, encaixado num corpo humano. E nesse corpo humano, dor é dor. Além do mais, como filho de Deus, ele agora vai ser aquele que vai levar em si os pecados de todo mundo, inclusive os meus e os seus. E é nessa situação que aqui descrito do jardim de Getsemane, Jesus Cristo enfrentou uma carga, uma tristeza, um pavor, uma fraqueza, tanto que ele derrama lágrimas e clama, pedindo que Deus o salve dessa hora. Os irmãos sabem da história, mas nós não podemos nem começar a compreender a profundidade do sofrimento de nosso sumo sacerdote nessa hora, em que ele enfrenta essa cruz. Porque a cruz, irmãos, não é somente essa flagelação, tudo que Jesus passou, é apenas o exterior. Jesus passou isso por ser homem, com esse mesmo tipo de corpo, mas como servo do Senhor, de ser como se fosse rejeitado. E Jesus clamando, Eloi, Eloi, lama sabachthani, porque me abandonaste. É neste caso a separação única em toda a sua vida por causa do pecado que ele estava assim culpado para levar. Porque Isaías 53 diz que ele foi recebendo e foi colocada sobre ele toda nossa maldade. Eu tenho pensado bastante sobre esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que quando nós chegamos diante do tribunal de Cristo, e todos nós compareceremos diante desse tribunal, para receber o bem e o mal que nós fizemos, que nós vamos ter uma dificuldade imensa em entender que tipo, pelo menos aqui na terra, talvez chegando lá, vamos entender melhor, como que nós vamos receber o mal, quando o nosso mal já foi pago na cruz. Eu lembro o pastor que eu gostava muito de ouvir lá em Filadélfia, quando era seminarista, há muitos anos atrás, e ele falava o seguinte: Deus não cobra a segunda vez aquilo que já foi pago pelo nosso Senhor Jesus, Ele não vai cobrar. Então, como que eu vou receber o mal?
A Igreja Católica inventou a ideia de um purgatório, né? Depois de morrer e todos aqueles pecados que você cometeu, que não precisava cometer, você tem que sofrer. Eu fui para Roma a primeira vez e foi aquela placa que diz: quem subir a escada de Pilatos de joelhos vai receber 3.000 anos de indulgência. Imagina, 3.000 anos. Em vez de ficar naquelas chamas de pureza, purificação pelos seus pecados, e ainda não necessariamente acabar com todos eles, talvez teria que subir pelo menos 2, 3, 5 vezes. Em 20 segundos você acaba com todo esse sofrimento. Obviamente isso é pura ficção. Mas, imagina comigo se, pela graça de Deus, você tem que voltar até a cruz e compreender pela primeira vez, realmente compreender o que Jesus sofreu. Não somente no jardim de Getsemane, a contemplar essa terrível cruz, mas a ver ele na cruz sofrendo cada pecado seu individualmente. O problema quando nós olhamos para Cristo na cruz é que todo pecado do mundo, então meu pecado é infinitamente pequeno em comparação com todos os pecados do mundo. Mas se eu tiver que ir lá e ver como ele sofreu por aquilo que eu estou agora bem consciente que eu fiz de errado, como seria um sofrimento, de certo modo, de alívio tremendo, que ele tomou meu lugar. Eu amar esse sumo sacerdote muito mais do que eu amo agora. É isso que esse texto fala para mim. Que Jesus sofreu de uma maneira que palavras não podem descrever. Nós não temos estrutura para reviver aquilo que ele passou. Mas talvez um dia nós teremos essa possibilidade, se de fato aquele receber o mal quer dizer isso. A Bíblia não ensina isso, eu não estou ensinando isso como doutrina, apenas dizendo, imagina se fosse esse o caso. A honra de ser sumo sacerdote foi um chamado da parte de Deus, um convite feito para o Filho. E ele aceitou esse convite e voluntariamente, como diz João 10, ofereceu seu corpo na cruz, voluntariamente, mesmo pedindo a Deus no jardim, se puder, de outra forma, retirar esse cálice, por favor, retire de mim. O texto, então, leva-nos a pensar seriamente sobre a importância deste sumo sacerdote para a nossa vida. No Antigo Testamento, os irmãos já ouviram esta noite, e foi tremenda essa apresentação, como o judeu trazia um animal para substituir-lhe. E nós só temos Cristo para nos substituir. Portanto, nosso amor é para aquele que nos substituiu, porque como o texto diz, uma vez aperfeiçoado, e uma referência certamente à ressurreição de Cristo, e aqueles que foram acrescentados a ele, de maneira que todo que ele pagou não fosse em vão. Esse aperfeiçoamento de Jesus faz parte desse aperfeiçoamento que os irmãos, se abrirem suas Bíblias, não sei se trouxeram, em capítulo 10, versículo 14 de Hebreus, diz o seguinte, é um versículo talvez entre os mais importantes em todo o livro de Hebreus. Por meio de um único sacrifício,
Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre aqueles que já foram salvos no passado e que agora estão sendo santificados. E lembra que Hebreus diz, capítulo 12, versículo 14, que quem deixa de perseguir a santificação não verá a face de Deus. Em outras palavras, se você foi aperfeiçoado, isto é, preparado, de modo que quando você chega na porta do céu e tocar a campainha, e o arcanjo vai chegando lá com o seu computador, qual é o seu nome, qual é o seu endereço, tá? E dizer, olha, eu encontrei. Ou dizer, infelizmente não está aqui. Se ele encontrar, é porque você foi santificado num instante, talvez você nem sabia que estava sendo aperfeiçoado. Mas daí para frente, sua vida é um constante buscar mais aproximação a Deus, mais cuidado com esses mandamentos que nós acabamos de cantar. Se vocês guardarem os meus mandamentos, habitarão, permanecerão em meu amor, de Jesus em João 15:10. Portanto, Hebreus está garantindo que o sacrifício de Cristo é suficiente para qualquer pecado que você cometeu, desde que você nasceu de novo. Mas ao mesmo tempo, é uma advertência muito séria, de que todo dia a gente está procurando viver mais próximo dele, amá-lo mais, guardar os seus mandamentos com mais seriedade e até buscar novos mandamentos, como os 7 estados, aquele famoso missionário que começou essa cruzada mundial de evangelização. Tem missionários aqui no Brasil e fora em todo o mundo. Ele já velhinho lá em Keswick, na Inglaterra, na mais velha conferência bíblica da história, de 1800 e tanto, mas ele estava lá uns, não sei, 40, 50 anos atrás, já velho, e alta hora da madrugada, a luz debaixo da porta, deu para ver alguém então com cuidado, abriu a porta, e lá está ele. Não estava morto como ele se imaginava, ele estava lendo a Bíblia, e a pergunta foi lançada para ele: o que está fazendo, CT? Ele disse: eu estou procurando mandamentos para guardar. Que Deus abençoe os irmãos nessa busca pela santificação, mesmo já tendo sido aperfeiçoado em Cristo. Oh Deus, leva-nos para nossas casas, pensando em que te desagrada em nossa vida, e como nós podemos afastar aquilo, Senhor. Uma atitude errada, uma pessoa não perdoada, o que for que macula nossa santidade que já temos em Cristo. Oh Deus, abençoa-nos, traga-nos de novo amanhã, para ouvir mais de Tua preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma pergunta ao Dr. Soched, baseado no final da sua reflexão no texto de Hebreus. Pastor Rousseau Shedd, nós estamos sendo aperfeiçoados e santificados. Como podemos entender a apostasia de uma pessoa? Uma pessoa que se afasta de Deus no meio do seu processo de santificação. O Senhor crê que ela pode perder a sua salvação?
A única resposta que posso dar, que faz sentido, pelo menos para mim, depende quem te salvou. Se você salvou a si mesmo, você pode desviar e se perder. Tem muita gente que se salva a si mesmo. Mas se Deus decidiu salvar-te, vai ser bem difícil você se perder. Porque Deus não muda de ideia. Vamos ficar em pé, adorar ao Senhor, porque depois dessa resposta, irmãos, vai perguntar mais o quê, né? Vai para casa dormir, vai mimir, que é o melhor que você pode fazer. Mas antes nós vamos agradecer a Deus em adoração essa noite. Quem foi abençoado aqui? Levanta a mão. Ô gente, vocês gostam de Bíblia mesmo? É a palavra de Deus que nos dá vida, que nos dá força, que nos alimenta. Então quero ver você aqui amanhã às 6h30, Dr. Rockman. Às 8 horas nós vamos ter de novo o nosso culto com o Dr. Shed e Dr. Saião. Adoremos ao Senhor agradecendo a bênção dessa noite em nome de Jesus. Luz do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para eterno Rei, exaltado nas alturas, Glorioso nos céus. Diga isso a Ele. Humilde, a terra que criaste, por amor, pobre e simples, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço. só quando chegarmos lá, nós vamos entender o sacrifício, o que Ele sofreu por nós. Tudo nos será revelado pela bondade de Deus. Meus pecados lá, e eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, e eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para... Você pode levantar as suas mãos a Deus, num gesto de temor, submissão, totalmente digno é o Senhor. Eu vim para adorar-te, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amado, totalmente digno.
tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, pelos séculos dos séculos. Exalte o Senhor, glorifique o Senhor e dê a sua vida ao Senhor. Deus abençoe. Vá em paz. Visita agora as nossas livrarias, a nossa cantina, e amanhã esperamos você. E lembrando a igreja que pela manhã teremos os jogos de verão. Deus te abençoe e até amanhã.